Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, o assunto é hidrografia do Brasil, né? Iremos conversar a respeito das bacias hidrográficas do nosso país, mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da água de forma geral, né? Nosso planeta é chamado de Terra, mas bem que podia ser chamado de planeta água, né? Porque quase toda a superfície do planeta é coberta por água. Essa predominância de cobertura, né, de água na superfície do planeta pode nos levar a pensar que a água existe em abundância, né, e com isso não há problema para sua utilização, né? Mas nós precisamos ressalvar algumas coisas. Uma delas é que 97,5% dessa água é salgada, né? Dessa água superficial do planeta, 2,5% é doce. E desses 2,5%, né, 68,7% aproximadamente está congelada, né? O 30,1% subterrânea e 0,8% está no solo na forma de permafrost. Acontece que a água superficial e na atmosfera, né, que está em maior contato conosco, corresponde a apenas 0,4% dessa água, né, total aí. Outra coisa interessante é que se nós pensarmos em distribuição entre os continentes, aproximadamente 46% está na América, né, e 12% no Brasil, né? Então o Brasil tem uma disponibilidade de água bastante grande. 6% na Austrália e Oceania, 7% na Europa, 9% na África e 32% na Ásia. Dentro do Brasil, quando nós pensamos em recursos hídricos, a água é utilizada da seguinte forma, né? 69% aproximadamente vai para a irrigação, 13% para o consumo humano no campo e na cidade, 11% para a criação de animais e 7% para a indústria, né? Outra coisa importante é que nós temos que entender que a água ela é considerada um recurso renovável, partindo do seguinte princípio, né? Se você observar aí as figuras colocadas no PowerPoint, você vai ver que tem a figurinha do ciclo da água. E como é que funciona o ciclo da água, né? Boa parte da água que nós temos no continente ela vem do oceano, né? Então, o continente é uma área de maior precipitação, né? Essa água vai precipitar, né? Vai entrar em contato com o solo, parte dessa água vai ser infiltrada no solo, vai abastecer lençol freático, né, aquíferos, né, lençol freático que são esses rios subterrâneos, vai formar os rios, vai formar os lagos, mas boa parte dessa água vai também evaporar e formar nuvens e provocar chuvas em várias partes dentro desse continente. Parte dessa umidade que também vem do oceano, né, pode vir para nós nas grandes altitudes na forma sólida, né, na forma de neve, né, e também vai se acumular no topo dessas montanhas e no período de maior calor essa neve vai derreter e abastecer, né, alguns rios que nascem nessas áreas de cordilheiras muitas vezes, né? Então muitos países se beneficiam disso, né, de rios que nascem do degelo, né? Agora, boa parte dos rios, né, tropicais, por exemplo, em áreas tropicais, se beneficiam de água proveniente de chuva. Então o oceano é uma área de maior evaporação da água e o continente é uma área de maior precipitação dessa água, né? Então a água tende a ir escoar do continente para o oceano e depois retornar do oceano para o continente. Então esse ciclo torna esse recurso um recurso renovável. A força gravitacional é que faz com que essa água saia do continente, né, e caminhe em direção ao oceano, né? Acontece que há uma questão da distribuição da água, né? Então quando nós pensamos em distribuição da água, ela não é igualitária pelo mundo, né? Nós temos áreas do planeta com escassez física da água. E o que seria escassez física? É a falta mesmo de recursos hídricos, né? Você tem um consumo maior do que a disponibilidade. Mas nós temos áreas também que há uma escassez econômica da água. A escassez econômica está mais relacionada a questões políticas, né? A questões sociais, a questões de forma de ocupação do espaço. Então, vou dar um exemplo. Nós temos aqui na região sudeste, por exemplo, se pegar as metrópoles,
todas elas têm escassez econômica da água. Você tem uma das áreas que mais chove, né, no nosso país, mas, consequentemente, você não tem um bom sistema de distribuição de água para a população, principalmente de baixa renda, nas favelas, nos bairros mais sem recursos, né, e sem atuação pública, né, de saneamento básico. Então, essa escassez econômica é bastante falado em vestibular, a questão das metrópoles na América Latina, a questão na região central da África, e um destaque muito grande é a questão da Bolívia, por exemplo, né? A cidade de Cochabamba, que até teve uma revolta popular por conta, né, da proibição do uso até da água da chuva, né? Bom, então lembre-se dessa questão da escassez física e da escassez econômica, tá ok? Bom, quando nós estudamos a geografia, nós temos que estudar também as partes de um rio, tá? E aí, o que nós pensamos? A nascente é sempre a parte mais alta do rio, né? E a foz é sempre a área mais baixa do rio. Agora, uma coisa importante é você entender a diferença de uma bacia hidrográfica para uma rede hidrográfica. Bacia hidrográfica é a área drenada por um conjunto de rios, que juntos vão formar uma rede hidrográfica. Agora, o que é uma rede hidrográfica? São os cursos de água que estão interligados, beleza? Uma outra coisa importante é que todo rio, né, ele tem partes. Então, o alto curso do rio, né, é relacionado a um montante, é chamado de montante, que seria a nascente do rio. O médio curso é a metade do trajeto que o rio tem, e o baixo curso seria a jusante ou foz do rio, né? A foz de um rio, ela sempre vai ter duas formas, ou delta ou estuário. E em casos excepcionais, uma foz mista, como é o caso do rio Amazonas, que depois nós vamos ver. Agora, para você não esquecer, uma foz em delta tem o braço com a mão aberta, beleza? Formando canais, tá? E pequenas ilhotas, ilhas, barrancos, né, entre esses canais. Agora, o rio que deságua em estuário é ter o braço com a mão fechada. O rio vai direto para o oceano, sem formar esses canais, sem formar essas pequenas ilhas, né, na desembocadura do rio, né? Uma outra coisa importante é que um rio, né, além dessas partes, além da foz, ele tem um regime. E o que seria o regime? É de onde provém o abastecimento de água dele, né? Então a gente fala que o regime pluvial é quando a água provém de água da chuva. O regime nival é quando a água provém da neve, né, do derretimento da neve. É muito comum você observar que em países que nevam, né, as cidades, quando você observar um filme aí, dá uma reparada. As casas têm grande área de grama e as calçadas geralmente são metade cimentada e metade com grama. Por quê? Porque você tem a neve. Quando começa a ter o derretimento dessa neve, se não tiver para onde a água infiltrar, né, você vai ter enchente, né? Então são cidades que se preparam para o período de derretimento de neve. Será que nós, né, preparamos a nossa ocupação do espaço para o período de maior chuva? Né? Estamos vendo que não. A maioria das cidades brasileiras estão tendo algum problema com enchente, né, cada vez mais intenso por conta da impermeabilização do solo, né? Cada vez mais menos área verde nas áreas urbanas, né? E consequentemente choveu, vai inundar, né? Outra coisa é que nós temos um regime glaciar, né? Que é quando você tem o derretimento da neve de geleiras ou glaciares, tá bom? Então alguns países que têm esse tipo de formação, né, de glaciares, né, que são grandes blocos de gelo, geralmente nas áreas de mais alta latitude, né? Um destaque aqui na América do Sul, sul da Argentina, por exemplo, né? Então você vai ter rios que, quando tem derretimento, né, dessas geleiras, eles são abastecidos com água. E como eu falei para vocês, tem rios mistos como o Amazonas. A drenagem é a direção do rio, tá? Então quando a gente fala que a drenagem é exorreica, é que o rio vai em direção ao oceano, direto. Quando a drenagem é endorreica, é quando ele deságua num lago ou num mar fechado.
Detalhe importante, quando a drenagem é isorreica, ela pode ser direta, que foi o primeiro exemplo que eu dei, que ele vai direto para o oceano, ou indireta, que é quando o rio deságua num outro rio para depois chegar ao oceano. Então, uma drenagem exorreica direta, por exemplo, é o Rio São Francisco. Nasce em Minas, atravessa, né, passa pelo Minas, Bahia, atravessa ali o sertão nordestino e deságua entre Alagoas e Sergipe. Agora, um rio de drenagem exorreica indireta é o Tietê, que atravessa o estado de São Paulo, deságua no Rio Paraná para depois chegar até o oceano, tá bom? Agora, a drenagem endorreica, né? Lembre-se, é quando ele deságua dentro de um lago ou de um mar fechado. Drenagem arreica é quando o rio ele seca ao longo do seu caminho. Tá? Então é muito comum em áreas de clima árido e semiárido. São chamados rios intermitentes, eles secam, né, no período mais quente do ano, ou seco. E criptorreica é aquele rio que vai para a área subterrânea. Ou ele vai abastecer um lençol freático, ou ele vai abastecer, por exemplo, uma caverna, uma gruta, né, como exemplo. Então, o relevo também é importante quando nós estudamos um rio. Os rios de planalto geralmente têm bastante cachoeira. Nessas cachoeiras, quando a queda d'água é bastante grande, é possível a construção de hidrelétricas. Tá? Então, geralmente, quanto maior a queda d'água, mais força a água vai cair se você fizer uma barragem ali, e mais energia poderá ser produzida pela usina, né, através das turbinas, que vão alcançar maior velocidade e tal, né? Agora, um rio de planície ele tem como característica a navegabilidade. Lembrando que alguns rios de planalto podem ser aproveitados para navegação desde que se construa eclusas nesses desníveis, que são as cachoeiras ou as hidrelétricas. Agora, falando de Brasil, eu vou pedir para vocês observarem, né, a figura 11, né, que mostra as nossas 11 e 12, né? Essas figuras vão mostrar as nossas bacias hidrográficas. E primeira coisa importante, o Brasil é um país rico em água, como nós vimos, 12% da água está aqui, né? Só que ela não está distribuída homogeneamente pelo território, né? Então nós temos áreas com maior concentração de rios, né, e áreas com menor concentração, né? Mas um dos fatores mais importantes quando a gente pensa em recursos hídricos é a quantidade de população que usa essa água, né? Então a nossa área que tem maior, né, disponibilidade de água, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a amazônica, é a que nós temos a menor quantidade de população, né? Então isso é importante você sempre ter em mente. Os rios brasileiros são predominantemente de planalto, tá? Mas nós temos alguns de planícies que se destacam, entre eles o Amazonas. O regime predominante no Brasil é o tropical, é o pluvial tropical, ou seja, água de chuva, né, que ocorre no período de verão, né, daí o termo tropical, chuvas de verão. Então sempre no período de verão os rios estão recebendo mais água, estão mais cheios, né? A drenagem, né, predominante é a isorreica e a foz predominante é o estuário, né? Desde 2000 foi criada uma agência, a ANA, Agência Nacional da Água, para criar a Política Nacional de Recursos Hídricos e regular o uso da água, né? E a ANA, né, determinou que nós temos 12 regiões hidrográficas. E aí eu vou pedir para você olhar o mapinha, né? E no mapa você vai ver que nós temos algumas bacias que são consideradas bacias principais, que seria a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, né, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e do Paraguai. As outras são chamadas bacias secundárias. O que diferencia uma bacia, né, principal de uma secundária? A extensão dos seus rios. As bacias secundárias, geralmente elas têm rios curtos, né, e que atravessam o território e já desaguam no mar, né? Então, são bacias que não têm menor importância, né, porque elas abastecem grandes centros urbanos, mesmo porque a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral, né? Mas elas têm rios com menor extensão, tá bom? Então é essa a grande diferença. Nós vamos começar falando da bacia amazônica. E tudo na bacia amazônica é mega, é grande, né?
Então, quando nós falamos da Bacia Amazônica, a primeira coisa, é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A Bacia Amazônica não está relacionada só ao Brasil. Ela drena 45% do território brasileiro, mas também está presente em outros países vizinhos nossos, né? Ela no território aí chega a ter 3,8 milhões de quilômetros quadrados, né? A Bacia Amazônica, o rio mais importante, de maior destaque, é o Amazonas, né? Que é o maior rio do mundo em extensão, 6.992 quilômetros aproximadamente, e que possui aproximadamente o rio Amazonas 18% da água fluvial do mundo. Então, 18% da água de rio do mundo está no Amazonas. Só que o Amazonas tem alguns recordes, né? Ele chega a ter, em alguns pontos, 50 metros de largura, 100 metros de profundidade. Ele é um rio típico de planície, então ele é navegável, totalmente navegável de Belém a Manaus. Ele tem pouca declividade, né, da nascente, né, até a foz, mas principalmente no território essa declividade é bem baixa. Então ele é um rio de águas calmas. E ele tem alguns destaques, como por exemplo, ele é um rio que tem um regime, né, pluvial, né, só que é um regime pluvial que se caracteriza por receber chuva do hemisfério norte, quando é verão no hemisfério norte, então ele recebe chuva dos rios da margem esquerda, né, e quando é verão no hemisfério sul, ele recebe água dos afluentes da margem direita. Então ele tem 2 períodos de cheia. Então a gente pode praticamente dizer que o rio Amazonas não tem período seca, né? Ele não tem perda de volume da água significativa. Outra coisa interessante é que o rio Amazonas ele tem, né, uma área, uma foz mista, né? E nessa foz dele você tem a formação, né, da ilha de Marajó, né? E a ilha de Marajó você acaba tendo aí, né, no norte da ilha de Marajó um delta e no sul da ilha de Marajó um estuário. É até interessante porque era por esse estuário, no sul de Marajó, né, que piratas franceses principalmente, né, entravam pelo rio Amazonas, né, para pegar plantas medicinais como os indígenas, madeira, né? E o governo português não gostou muito dessa atividade e construiu o Forte de Belém, bem ali no estuário, para bloquear a entrada, né, desses piratas ou de outros navegantes aí, né? Então, bastante interessante essa foz do rio Amazonas, que é mista. No norte é um delta, no sul é um estuário e no meio dessa foz aí você tem a ilha de Marajó, que é a maior ilha marítimo fluvial do mundo, né? Ou seja, uma ilha de mar e rio ao mesmo tempo, né? O rio Amazonas ele apresenta um pouco de degradação ambiental, até porque muitas cidades e povoados estão na margem dele, né? E essas cidades e povoados não tratam esgoto, muitas vezes jogam lixo no rio. Você tem o problema também do garimpo ilegal, que joga mercúrio, né, nos rios, principalmente nos afluentes e nos pequenos rios, né? E esse mercúrio acaba, né, contaminando a bacia como um todo. Então esses são alguns problemas que o vestibular vai perguntar para você, né? A bacia amazônica tem o maior potencial hidrelétrico do mundo, só que nos seus afluentes, porque o rio Amazonas é totalmente planície. Outra coisa interessante do rio Amazonas é o fenômeno da pororoca, que é quando nós temos lua cheia, né, a maré fica alta no oceano e há esse choque da água do rio indo em direção ao mar com a água do mar vindo em direção ao rio, formando ondas. E é muito comum surfistas do mundo inteiro virem surfar a pororoca, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, tem vários vídeos na internet, né, que mostram essa surf na pororoca. Tem até campeonato mundial disso, né? Outro fenômeno interessante é quando você tem a pororoca, o fenômeno da terra caída, né, que a velocidade da água vai desbarrancando as margens de forma bastante violenta, né? Não se esqueça também, sempre que falar de bacia amazônica, da questão da população ribeirinha, que vive em casas ou flutuantes ou palafitas por conta de viverem na margem do rio, né? O rio, né, Amazonas como um todo é de uma preciosidade incrível. Ele tem uma diversidade de peixes fantástico, tanto peixes para alimentação quanto ornamentais, né? Ainda de forma
explorada muitas vezes de forma predatória, né? Então nós temos muito biopirataria de peixes ornamentais no Brasil e muitas vezes a exaustão de pesca de algumas espécies de peixe, levando eles a risco até de extinção. Tá? As hidrelétricas de maior destaque é Balbina, no rio Atumã, próximo a Manaus, e que é considerada a pior usina hidrelétrica em termos de projeto de engenharia do nosso país, porque a barragem alagou uma área muito grande pela quantidade de energia que a usina produz. Então, não teve muita vantagem. Agora, os destaques mais recentes são Santo Antônio e Giral, no rio Madeira, em Rondônia, e Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. Tá bom? É isso aí, gente. Bom, agora dei uma olhada nos slides que eu coloquei ali no PowerPoint, tem alguns até com as hidrelétricas na bacia amazônica, tá bom? Próxima bacia do Tocantins-Araguaia, né? Uma bacia bastante importante, né? Porque ela corta uma região que atualmente é de grande desenvolvimento agropecuário, né? E justamente você tem esses dois rios, o Tocantins e o Araguaia, se juntando ali no norte do Tocantins, formando uma área que é chamada Bico do Papagaio. A partir dali, passa a se chamar só Rio Tocantins, é onde a gente tem ele desaguando ali no sul da ilha de Marajó. Né? O rio Araguaia tem vários trechos navegáveis e é um rio bastante utilizado para irrigação, e você tem muitas fazendas na margem do Araguaia. Então ele é um rio que está bastante desmatado em suas margens e que apresenta bastante assoreamento. Né? O rio Tocantins tem o destaque de duas hidrelétricas, a da Serra da Mesa e a de Tucuruí. A de Tucuruí é o grande destaque porque ela é a segunda maior do Brasil e ela abastece o projeto Carajás. Então é uma hidrelétrica de grande porte e muito importante para a economia local. Essa bacia hidrográfica sofre, né, com um problema de excesso de agrotóxico, né, no plantio principalmente da soja, então isso acaba indo para o rio, né, e o desmatamento das margens. Um outro destaque, né, no rio Araguaia é a Ilha do Bananal, né, que é a maior ilha fluvial do mundo, né, uma grande ilha dentro de um rio e que tem um parque nacional, reserva indígena, e tem um destaque bastante grande em termos de beleza cênica, de importância como reserva ambiental, reserva indígena, né, e uma pressão pela expansão do agronegócio ali próximo a essa ilha do Bananal também, tá bom? Bom, agora nós vamos falar da Bacia do São Francisco. Bacia do São Francisco, que é uma bacia bastante importante porque o Rio São Francisco ele foi a ligação, né, no período colonial, no começo da ocupação do território, entre o Nordeste e o Sudeste. Né? Então ele é chamado de Rio de Integração Nacional por conta disso. Ele sempre foi muito utilizado, né, como orientação, né, na circulação, né, de pessoas durante o período colonial. Né? Também foi chamado de rio, também é chamado de Rio dos Currais porque tem muita fazenda em suas margens. E é chamado de Nilo brasileiro, né? Termo cunhado pelo Sir Richard Burton, né? Um geógrafo e aventureiro inglês que viveu no Brasil e que fez um mapeamento do Rio São Francisco. Esse Sir Richard Burton ele fez um mapeamento também do Rio Nilo, descobriu a nascente do Rio Nilo, e ele falou que o Rio São Francisco era parecido com o Nilo em que sentido? Ele nascia numa área úmida e corria para uma área mais seca e corria do sul para o norte. Né? Então, é por isso que ele é chamado Nilo brasileiro. O Rio São Francisco ele é o mais extenso rio exclusivamente brasileiro. Né? Ele tem aproximadamente 2.800 quilômetros. Ele nasce em Minas Gerais, né? Atravessa a Bahia, passa na divisa da Bahia com Pernambuco e depois faz a divisa entre Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco é o único rio perene que passa ali, né, por parte do sertão nordestino, então ele tem uma importância muito grande como fonte de água para a população. Né? Recentemente, você teve principalmente no oeste da Bahia, né, a criação de projetos de irrigação, plantio de frutas, né, chamado de Vale da Fartura, também na divisa com Pernambuco. Né? E você tem as hidrelétricas famosas, Três Marias em Minas Gerais,
Sobradinho, entre Pernambuco e Bahia, Paulo Afonso, entre Alagoas e Bahia, e Xingó, entre Alagoas e Sergipe. Essas hidrelétricas represam parte da água, onde você também tem, né, a utilização dessa água represada para irrigação, né? O que tem caído bastante em vestibular sobre o Rio São Francisco é o projeto de transposição, né, que é um projeto da criação de 2 eixos puxando a água do São Francisco, o eixo norte e o eixo leste. Esse projeto foi pensado a partir de 2005, começou a ser implantado em 2007, já tem trechos prontos, mas tem trechos ainda por fazer, né? É um assunto polêmico, sempre no vestibular cai alguma coisa sobre transposição do Rio São Francisco. Por quê? Porque o eixo norte ele abastece 223 municípios, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Só que uma questão importante da gente pensar é o seguinte, né? Primeiro, são canais de concreto, né, numa área de clima semiárido, portanto vai ter grande evaporação dessa água nesses canais. Segundo, onde passam esses canais, muitas vezes são latifúndios. Então a população de baixa renda antes conseguia, né, fazer o que é chamado agricultura de vazante. Então quando você tinha o rio transbordando, né, você, em alguns trechos, a população plantava ali, né, algum alimento, feijão, né, alguns legumes, no período em que o rio estava mais, né, ele transbordava, e depois quando ele abaixava, né, ficava aquela terra úmida, eles plantavam ali, né. Com esse projeto, com essa forma de concretar, né, a área de transposição, né, você acaba impossibilitando esse tipo de agricultura de vazante. Então esse é um impacto que principalmente a população mais pobre sente. Outra coisa que se fala é que a água não vai abastecer diretamente a população, né? E como ela vai passar nesses canais, vão passar por grandes propriedades rurais, quem mais vai se beneficiar são os latifundiários da região, né? O eixo leste vai passar por 32 municípios de Pernambuco e Paraíba, né? Agora, também tem gente que fala dos pontos positivos. Primeiro porque ele vai alimentar alguns rios intermitentes, ou rios que secam do semiárido nordestino. Segundo, que a falta d'água é um flagelo, né? Então, você ter essa, mesmo que seja, né, com várias críticas, você vai ter um pouco de água a mais para algumas regiões do Nordeste. Segundo é a geração de empregos que isso pode gerar. Então esses são os pontos positivos. E a própria possibilidade de irrigação de plantio e transformar uma área que antes era impossível de se ter agricultura, agora poder ter, né? Então você tem essas duas visões, uma mais positiva, outra mais negativa sobre a transposição. Tá certo? Beleza, pessoal. Agora vamos falar da bacia do Rio Paraná, né? Bacia do Rio Paraná, ela é composta pelo rio Paranaíba, Rio Grande, Rio Tietê, Rio Paranapanema e o Rio Paraná, né? Além de uma outra grande quantidade de rios menores, afluentes desses maiores aí. Essa bacia hidrográfica, ela tem um relevo predominantemente de planalto. Então, com isso, ela é a que mais tem usinas hidrelétricas no país. Uma centena de usinas hidrelétricas, sendo que 16 são de grande porte. O destaque é a hidrovia do Rio Tietê até o Paraná. É uma hidrovia que corta todo o interior de São Paulo e que, para que as barcaças possam, né, ir no sentido do Rio Paraná, elas têm que passar por eclusas, né, que são construídas geralmente onde você tem as hidrelétricas. Um grande destaque próximo a nós aqui é Barra Bonita, né, que é até um atrativo turístico da cidade, você fazer o passeio e fazer a eclusagem. Outra coisa importante da bacia hidrográfica do Paraná é que ela está na região que atualmente tem a maior concentração populacional, urbana, industrial e de agricultura moderna do país. Então, ela é muito utilizada, né? Ela tem sérios problemas de poluição, despejo de esgoto, poluição química, né? Poluição industrial, agrotóxicos, desmatamento, né? Então, é uma bacia hidrográfica que tem uma importância muito grande, mas que também sofre com muitos impactos ambientais. Então, atenção a isso também,
que isso é assunto de vestibular, né? O grande destaque é a hidrelétrica de Itaipu, né, que é a segunda maior do mundo, mas é a maior do Brasil, e que é uma hidrelétrica binacional, né? Então, metade da energia produzida dela é brasileira e outra metade é paraguaia. Só que pelo contrato o Paraguai tem que fornecer essa energia para nós. E atualmente os paraguaios não estão gostando muito dessa obrigatoriedade, né, de fornecer essa energia para nós, né? Então tem essa questão geopolítica aí, tá bom? Lembrando que a bacia do Tietê-Paraná só não é mais utilizada como hidrovia porque há necessidade de reforma das pontes, que muitas vezes são pontes antigas e baixas e impossibilitam barcaças maiores de circular, principalmente em alguns outros rios aí da bacia, tá bom? Mas não esqueça, é de grande importância. Depois vamos falar da bacia do Paraguai, né? A bacia do Rio Paraguai, o Rio Paraguai, que tem uma importância bastante grande porque ele atravessa a região do Pantanal, né? E ele também tem uma grande extensão navegável, ele é uma hidrovia que nós chamamos de Paraguai-Paraná, com mais de 3.000 quilômetros. Ela começa em Cáceres, no Mato Grosso do Sul, e vai até o Uruguai, né? Então é a chamada hidrovia do Mercosul, né? Então tanto os produtos agrícolas como alguns minérios também são escoados por esse rio, né? Pela bacia principalmente pelo Rio Paraguai, para os países do Mercosul, né? Sem falar que é o rio que abastece o Pantanal, né? No período de cheia ele transborda e forma aquelas áreas alagadas com rica biodiversidade, né? Por último, nós temos a bacia do Uruguai, né, que é uma bacia menor, mas que não sem importância, né, tem uma importância bastante local. O Rio Uruguai faz a divisa do Rio Grande do Sul, né, com a Argentina, né? Então nós temos aí um rio de bastante importância, né, localmente, e que também em alguns trechos é navegável e em alguns trechos apresenta algumas hidrelétricas. Tá certo, pessoal? Então essas aí são as principais bacias hidrográficas do Brasil, tá? Espero que você acompanhe as aulas olhando o PowerPoint, tá? E depois fazendo os exercícios que serão disponibilizados, tá bom? Então até a próxima e obrigado pela presença aí de vocês, tá bom? Até!